O projeto ele deu início numa conversa com o presidente do Rotary em 2008, na época era o Luiz Fernando. Eu tinha ideia de fazer um projeto voltado para algumas entidades na Baixada Santista, que fosse um trabalho de musicalização, que a gente fosse levar esse projeto de musicalização e que ao final do projeto ficasse enraizado essa ideia dentro das instituições. Então, nós fizemos várias visitas, por exemplo, a Casa da Visão, Cruzada das Senhoras Católicas, Escola Portuguesa, a PAI, várias entidades. Projeto Semente, que era ligado ao Colégio Coração de Maria, lá no Morro. E na época, eu e o Luiz Fernando, nós não tínhamos ideia, que era o presidente, nós não tínhamos ideia se isso ia ser um projeto pontual ou se ia ser um projeto perene. E eu estava trazendo essa ideia por ser músico. E quando eu vou visitando as entidades, algumas entidades entendiam o que a gente queria, outras entidades não entendiam. Quando eu visito a Casa da Visão, que também pertence ao Rotary Santos Oeste, me informam que existia dentro da Casa da Visão uma pessoa cega, que é o Silvio Gonzaga, e que ele havia sido músico quando enxergava. Eu vou lá, converso com o Silvio e proponho para ele que ele faça parte desse projeto, e ele me faz uma pergunta muito pertinente, que é qual era a experiência que eu tinha em ensinar música para cego. E a informação que eu passo para ele é que nenhuma, mas que se ele topasse esse desafio, a gente tinha muito que aprender. Então a gente começa isso em 2009, no ano seguinte, o Rotary bancando, subsidiando toda a parte das flautas, de material, de espaço, e a gente começa com um cego, que é o Silvio, dentro de 19 pessoas não cegas ou normovisuais, o pessoal chama de vidente, né? É que às vezes confunde vidente com um negócio de bola de cristal, tal, mas pessoas que enxergavam. E aí começam a trabalhar com o Silvio, tratando justamente da musicalização para pessoas com deficiência visual, mas sem uma pretensão de inclusão. Na verdade, era mais uma pretensão de musicalização para pessoas que precisavam aprender música, não de inclusão mesmo para pessoas com deficiência visual. E aí, a partir daí, o Silvio ele começa a espalhar essa boa nova, vamos chamar assim, entre os cegos da Baixada Santista. E aí, em 2010, aparecem mais 4 cegos, no final de 2010, mais 4 cegos. Então virou uma bola de neve, eu fui me tornando um especialista em dar aula para pessoas cegas. O Rotary entrou subsidiando todas as flautas doce, que era um projeto de musicalização através da flauta doce, através também da aquisição para as pessoas que enxergavam de apostilas, e a gente fazia aula na Fundação de Rotarianos, ali na Ana Costa, né? Eles cediam espaço para nós. E de lá, nós saímos de lá, fomos para o Colégio Coração de Maria, fomos para a Igreja Coração de Jesus. Nós fizemos várias mudanças de locais, até ultimamente nós estamos na Casa da Visão, que também pertence ao Rotary. Mas o Rotary entrou com o subsídio inicial, e também toda vez que tinha um subsídio distrital e vinham solicitar para nós se precisava de alguma coisa, a gente saímos da flauta para as escaletas, que é aquele pianinho de boca. Das flautas de escaleta fomos para o teclado. Do teclado a gente foi para os clarinetes. Então nós fomos mudando e ampliando a gama de instrumentos musicais. Com isso, nós que pudessem também ampliar a sede dos alunos com deficiência visual. A maioria são pessoas com deficiência visual, deficiência visual total ou parcial, ou seja, são pessoas, 90% pessoas com cegueira adquirida, ou seja, enxergávamos como eu, você, né? E de uma hora para outra deixaram de enxergar, tiveram um tumor, tiveram algum problema de diabetes. Eu tenho casos de pessoas que tiveram problema de assalto e tomaram um tiro e a bala se alojou no cérebro, ou teve acidente automobilístico, vários acidentes cerebrais, AVCs,
e a pessoa ficou cega. E com isso, com a cegueira adquirida, ela passa a não enxergar mais. Então ela perde o emprego. Isso cria uma barreira atitudinal muito forte para ela e para a família, né? Eu tenho caso, por exemplo, de médicos formados, eu tenho caso de engenheiros formados pela Poli, né? Que de uma hora para outra deixaram de ser o que era a profissão que tinham, o status econômico e social que tinham, e passaram a ser pessoas cegas, pessoas excluídas da sociedade. Então o projeto ele tem ela que a música não vai recuperar a visão, mas que a música vai transformar aquela vida numa coisa diferente, que ela vai poder se socializar com outras pessoas, que ela vai poder aprender uma coisa diferente, que ela vai poder se apresentar, seja num residencial para idosos, seja numa creche, ou seja no Teatro Municipal, um concerto de 2 horas. E vai aprender um instrumento, vai aprender uma coisa nova. O importante do projeto é mostrar que a pessoa é útil. Ela está mostrando para as outras pessoas que ela existe, que ela não está excluída, e ao mesmo tempo ela está mostrando para si mesma que ela ainda pode fazer alguma coisa. A música como uma ferramenta de transformação da vida dela. Já que a vida dela foi transformada, que a música venha ser uma sobremesa, venha a ser um doce na vida dela. Essa é a ideia do projeto. Hoje, a maioria são pessoas com deficiência visual, mas nós temos alunos com síndrome de Down, nós temos alunos com autismo e já tivemos até aluna com deficiência auditiva. E para cada um dos casos você tem que trabalhar uma pedagogia diferenciada. Mas todas as aulas nossas têm esse enfoque e as aulas não são individuais. As aulas são todas em grupo. Tudo parte do pressuposto que nós temos que estar socializando, temos que estar em partilha, temos que estar em comunhão. Várias aulas nossas fogem em tudo que a gente programou, porque se um deles entrar e começar a contar uma história, um momento que ele está passando, a gente para a aula, nem inicia. Deixa a pessoa contar, deixa a pessoa abrir o coração, deixa a pessoa se esparramar, porque aquela aula ela serve como uma terapia musical. Às vezes até muito mais ligado à musicoterapia do que a uma aula de música teórica, musical, assim. É eu, a Malu, minha esposa, as minhas filhas, e de 2017 para cá, quando eu comecei, na verdade, a fazer o mestrado, que o meu foco é que isso não ficasse na cabeça do Paulo, que o método não pertencesse ao Paulo, ou ao Rotary, ou seja, quem for, mas que fosse uma coisa, primeiro, comprovadamente em termos acadêmicos, né, que funcionasse, essa era uma preocupação, e segundo, que isso fosse um legado, que isso fosse deixado através de uma dissertação de mestrado. Isso era muito importante para mim, que isso fosse provado e, ao mesmo tempo, fosse um legado distribuído. Qualquer pessoa pode hoje entrar na internet e baixar o método do Promove, seja em Singapura, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, e eu tenho retornos maravilhosos das pessoas utilizando o nosso método no mundo todo. Isso é muito satisfatório. O projeto todo é voltado para pessoas com deficiência visual. As pessoas não pagam para ter aula. Nisso, o Rotary e os apoiadores auxiliam muito, porque são eles que bancam as flautas, são eles que bancam os professores, são eles que bancam os coffee breaks, são eles que bancam os deslocamentos para os concertos. Então, isso tudo os apoiadores cuidam. Então, a gente lança cada ano um DVD sobre o concerto do ano passado, a gente faz cristais de lançamento dos 10 anos, todo mundo auxilia, todo mundo. Eu tenho alguns alunos integrantes do projeto que são pessoas não com deficiência, umas 5 ou 6 pessoas, mas são as pessoas que auxiliam o projeto em tudo. E quando eu digo em tudo, eu vou dar um exemplo simples. Quem é que leva uma cega mulher ao banheiro durante a aula? Tem que ser uma moça que enxergue e que possa levar uma cega ao banheiro. Então eu preciso de uma mulher que seja uma voluntária, que aprenda música
e que ela, além de aprender música, ela vá auxiliar o projeto em algum sentido. Quando eu tenho um concerto, alguém tem que receber os cegos, alguém tem que se responsabilizar pela comida deles, alguém tem que levá-los até a coxia. Todo esse treinamento, todo esse trabalho tem que ser feito rotineiramente. Então, quando tem concerto, essas pessoas estão presentes no concerto, auxiliam muito a nossa família. Sabem como levá-los, sabem como conduzi-los. Nós, a nossa família, tem vários parentes nossos e amigos nossos que auxiliam o projeto. Eu tive um problema muito sério. Eu tive um AVC hemorrágico. E por isso que eu me voltei para esse projeto. Em 2007, eu fui lá para cima e o homem mandou lá de cima eu descer de novo. E aí eu conheci metade dos neurologistas de Santos. Né? Então, os neurologistas me indicam um monte de gente. Paulo, eu estou te ligando, eu fiz uma cirurgia na pessoa, eu tirei o tumor cerebral dela, ela tá puta da vida, ela não quer mais sair de casa, mas eu falei para você que você foi um cara que teve tumor, você foi um cara que teve AVC e você dá aula de música para cego. Posso mandar ela aí conversar com você? Pode. A pessoa vem brava, não quer falar comigo, eu mando ela ficar sentada para ela assistir uma aula, aí eu vejo que no meio da aula ela começa a bater o pezinho no ritmo, entendeu? E aí eu pergunto que instrumento que ela gostaria de tocar, aí ela fala que não quer tocar nada, que ela só quer cantar, aí ela começa a cantar, porque a gente tem aula de canto. Então, o projeto está aberto a todo mundo, mas todo mundo que precisa realmente, porque as escolas de música estão disponíveis aí para isso. Nós estamos visando pessoas que tenham deficiência, pessoas que não podem pagar uma escola, porque ninguém paga absolutamente nada para frequentar. E ela ganha uma flauta. E essa flauta doce, que é subsidiada pelos apoiadores, incluindo o outro, ela é consignada para a pessoa. E se ela um dia for embora do projeto, ela devolve a flauta. Só que eu nunca cobro essa devolução. É rara a pessoa que vai embora e me devolve. É raro. Porque eu nunca cobro. Porque eu tenho a esperança que um dia, e já aconteceu N vezes isso, a pessoa vai embora e 1 ano e meio depois, ela foi mexer na gaveta dela, cega, pôs a mão na gaveta e encontrou a flauta. E falou, caramba, eu sei por que eu tô triste. Porque eu não tô mais tocando. Aí a pessoa me liga e fala, ô professor Paulo, posso voltar lá pro projeto? Eu falo, pode. Então a flauta, quando ela é dada, ou melhor, consignada para a pessoa com deficiência, na verdade, ela é um anzol para deixar ela lá, sempre lembrar para a pessoa que o projeto está aberto o tempo inteiro para ela. E essa é a ideia. A gente nunca pede a flauta, nunca. Um material móvel, de mobilidade muito fácil e de fácil aquisição, fácil transporte e de fácil aprendizado. É um instrumento musical melódico, que toca nota por nota. Não é que nem o violão, que é harmônico. Não é que nem outros instrumentos musicais que tocam várias notas ao mesmo tempo. Então, a flauta é fácil de aprendizar. Então, a gente trabalha com um instrumento musical fácil, barato, de fácil transporte, para que o cego possa realmente. O projeto parte justamente do pressuposto da aula de flauta, que é uma coisa fácil, barata, móvel, que todo mundo pode ter e que pode aprender fácil. Na primeira aula que a pessoa chega, porque todos chegam leigos, na primeira aula que a pessoa chega, a pessoa sai tocando uma música para casa. E não tem coisa melhor do que você chegar cru, leigo, e sair tocando alguma coisa. Porque um dos pilares do projeto é prática antes de teoria. Ou seja, vamos tocar e depois vamos discutir o que nós estamos tocando. Para nós, esse trabalho de mostrar cidadania, esse trabalho de autoestima para o cego, é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. E aí, então, para mim, o fato deles conseguirem tocar uma nota para quem não tocava nada, e conseguir tocar música erudita, misturada com... a gente está tocando Satisfaction, do Rolling Stones, e no meio do Satisfaction, a gente entra com a nona de Beethoven e volta.
Isso, para a plateia, é uma coisa assim maravilhosa, que a plateia não sabe que você vai sair de Rolling Stones, cair no Beethoven e voltar. O músico que está tocando é um desafio completamente maluco, e eles sabem. Então, eu acho assim, isso fez com que eu trespassasse muitas coisas onde eu achava que as coisas estavam limitadas. Porque se você consegue colocar adultos cegos num palco para tocar, seja lá o que for, e aí quando eu falo o que for, é Dominguinhos, Queen, Gilberto Gil, Marisa Monte, Beatles, o que for. Porque se a gente não ultrapassar, se a gente não se redescobrir no dia a dia, a gente não vai fazer com que essas pessoas que precisam ser redescobertas todo dia, essas pessoas vão se esconder. Cria barreira para as pessoas quando não existem barreiras. Então a gente tem que trespassar. A gente tem que, é mais que ultrapassar. A gente tem que se deixar ser trespassado pelas coisas. Quando eu tive o AVC hemorrágico, eu fui para casa um mês depois, que eu não conseguia nem sentar e eu não conseguia levar a colher, a boca ou a escova de dente até a boca. E o meu neurologista não sabia dizer se aquilo era uma coisa temporária ou se aquilo seria uma sequela permanente. O que para você, como paciente, é o caos. Só que o neurologista, ele foi muito prático. Ele falou, Paulo, existe uma maneira, além de remédio, além de terapia, além de físio, além de você estar bem com você mesmo, que é nós fazermos um bom teste. O cérebro está dividido entre razão e emoção. Lado esquerdo, lado direito, né? Nós podemos trabalhar com a parte emocional sua. E você é músico. Se você tentar voltar para a música, vamos ver como é que relaciona a sinapse. Como é que os seus neurônios vão começar a se ligar novamente. E foi a saída. Eu comecei a ter aula de bandolim. A primeira aula, eu lembro que eu saí do conservatório, da escola, na verdade, do Simonian, que é em frente à minha casa. Eu não conseguia atravessar a rua. Tanta fadiga que eu tinha. Parecia que eu tinha tomado uma surra da aula. Mas com que você, além de esquecer o mundo lá fora, além de provocar uma ruptura nos teus problemas, ela trabalha mesmo. E eu sou prova disso na reconstituição de várias partes do seu corpo, principalmente cerebral, na parte plástica do teu cérebro. Ele recompõe. E eu passei a levar a colher à boca. Eu passei a levar a escova de dente à boca. Eu não falava a palavra com 3 sílabas. Eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu demorei para voltar para o Rotary 3 meses, porque eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu não conseguia digitar no computador. Eu olhava para o teclado do computador, isso porque eu sou engenheiro analista de sistemas. Eu olhava para o computador, eu pensava numa tecla e minha mão ia para outro lugar. Ou seja, estava todo mundo desconectado aqui. Ninguém queria saber de nada. Um dedo falava uma coisa, outro dedo falava outra. E foi a música que fez com que tudo fosse religado. E isso é observado com eles, principalmente no humor. Eles entram na aula de uma maneira e saem da aula de outra maneira. Eles entram tristes e saem alegres, eles entram preocupados e saem com a solução, eles entram quietos e saem sorrindo, nem que seja levemente. Isso é o dia a dia deles. Por isso o projeto tem esse nome. Esse nome surgiu quando o clube fez 45 anos, não me lembro. Pediram para eu escrever um artigo. E o nome do artigo foi Música Transformando Vidas, porque no meio do texto eu falava que o projeto era realmente o resultado da música transformando vidas. E a pessoa que pegou o artigo para colocar na revista usou esse nome como título do artigo, bem em negrito assim. Na hora que eu olhei, eu falei, poxa, olha o nome aqui. E o nome era Aprendendo Música. A gente não tinha nome. Era Rotary com música. A gente não sabia qual era o nome do projeto. E aí virou Música Transformando Vidas, porque é isso que acontece mesmo. E essas pessoas que estão conosco há 11 anos, elas sabem que a falta que faz o projeto quando elas deixarem de ir. A falta que o projeto faz na vida delas
se elas não comparecerem na aula. Nem que seja para sentar na aula e falar: hoje eu tô tão puta da vida comigo que eu não vou tocar nada. Eu só vou ficar aqui sentadinho ouvindo. E aí a pessoa escuta, conversa, ri. Toda a aula nossa presencial, ela dura 2 horas. Todas as aulas. Seja aula de orquestra minha, seja aula de violão, seja aula de flauta, seja aula de teclado, não interessa. Todas as aulas são de 2 horas, com um coffee break no meio. Porque a pessoa tem que se alimentar, a pessoa tem que conversar, a pessoa tem que tomar um cafezinho. Então, a gente achou um método de transformar aquilo num encontro de satisfação. E é isso que a gente sente no dia a dia. Essas pessoas chegaram pra gente revoltadas, ficaram cegas, tinham tudo. E de uma hora para outra, culpam Deus, culpam os familiares, culpam o tiro que tomaram, culpam o médico que foi mexer no tumor e deixou ela cega, culpam o mundo. E aí descobrem que é através da música que fazem isso. Eles descobriram que dá realmente para você se revolver, dá para você se transformar a partir de uma coisa muito simples. 7 notas. São 7 notas só. E é a partir de você, da entrega que você faz para a música, que você consegue ter um retorno de uma vida diferente. O projeto está propondo uma outra vida para você. Porque a vida já não está legal, mas o projeto tem a proposta de te dar uma outra vida. E isso dá para sentir na aula, dá para sentir, não é? Ele chegou em 6 meses depois, e aí eles começam a ficar ousados. Eles começam: olha, eu fiz isso, eu peguei o ônibus sozinho, eu comecei a usar bengala, eu agora quero aprender braille, olha, agora eu estou procurando emprego. Você começa a ver uma libertação deles para a vida. E eu acho que isso é o fundamental.